Está no ar o Conecta Ciesc. Seja muito bem-vindo, você que é corretor, você que é construtor, cliente do mercado imobiliário. Nós estamos hoje com dois convidados muito especiais para a segunda parte da entrevista com a Roderjan Contabilidade e a Roderjan Aconte. Nós estamos com a Maquele e com o Fabiano para falar um pouquinho mais para vocês. Vamos dar uma pílulazinha sobre o mercado, o que vai acontecer no nosso mercado, mas principalmente nas novas taxas, com o IVA, com a mudança, né, da reforma tributária, o que vai acontecer com a gente. Mas, antes de mais nada, queria dizer para você, se você ainda não é associado da Ciesc, seja associado da Ciesc, seja um corretor parceiro da Ciesc. Nós buscamos a representatividade, nós buscamos estar sempre junto com você, corretor de imóveis. A Roderjan é um dos grandes parceiros nosso. Se você é associado da Ciesc, você tem um grande desconto e você vai poder contratar a Roderjan com um plano especial para corretor de imóveis. Saia da informalidade, venha ser uma empresa organizada. Se você está no outro contador e ele não está te dando a atenção devida, tenho certeza que a Maquele e o Fabiano vão te orientar e vão te ajudar, certo? Nosso Instagram é @Ciesc_oficial. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos direto ao ponto, vamos dar-lhe. Eu sei que vocês estão loucos para falar, mas a gente vai marcar, com certeza, um painel com os corretores para poder falar essas informações. Conte para nós, o que é o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, e como ele vai impactar no setor imobiliário. Vai aí, homem. Olha aí. O IVA, Imposto sobre Valor Agregado, né? Essa sistemática de imposto é uma novidade para a nossa legislação tributária, porque a gente hoje tem o quê? Ou sempre teve, na verdade, né? O imposto que incide em cascata. Sim. E muitas vezes o imposto que eu não consigo enxergar, estou comprando um produto, não consigo enxergar, ver quanto que aquilo está custando de imposto. Claro, tem várias frentes aí do pessoal tentando clarificar isso, né, para o mercado. Nós temos o impostômetro lá, por exemplo, que calcula o quanto de impostos que a gente... Tenta, pelo menos, né? Tenta aproximar, né? É bem próximo. A gente vai sair dessa sistemática de imposto em cascata e a gente vai para uma sistemática de imposto sobre valor agregado. No conceito, significa o quê? Que eu vou comprar uma mercadoria, eu vou me aproveitar do imposto que foi pago na etapa anterior, eu vou vendê-la agregando uma margem de lucro e o IVA vai incidir sobre essa parte, né? Vamos dizer assim que a parte linda da coisa seria essa. Só que, como a gente está num país chamado Brasil, a gente tem muitas coisas que nem sempre funcionam como está escrito, ou também nem sempre é tão fácil assim escrever e funcionar do jeito que a gente gostaria que funcionasse, que foi escrito. Na tua visão, é bom ou é ruim o IVA? Para o mercado... Rápido, assim, se tu fosse dizer ruim ou bom? É bom. É bom porque se tu diz, eu vou acreditar em ti e vou absorver. Mas eu vou ter que fazer um adendo aqui, porque a gente está falando para um público específico. É bom para o mercado em geral, porque sim vai trazer um quê de simplificação, que é o que está escrito, inclusive, nas diretrizes gerais da intenção, né? Mas para o setor da construção civil, não vai ser tão fácil assim. Por quê? Porque a construção civil, ela apesar de ser uma indústria, ela não é uma indústria de um produto que sai lá numa linha... Não é um produto único. Exato, e é um produto que tem uma cadeia longa. Sim. E para poder acomodar essa tributação do IVA no setor da construção civil, vários detalhes tiveram que ser acrescentados para uma regra específica. E isso deixa bem complexo você chegar no valor final que você tem a pagar. O corretor vai pagar mais ou menos imposto? Depende. Eu estou vendendo para ele. A venda vai custar mais cara ou mais barata o meu imposto que eu vou pagar? Então,
É complicado porque você procura um profissional, ainda mais um contador, que é um profissional de técnica, né? E você procura uma resposta Exata. exata. Nós somos a ciência é exata, né? exata. Vocês são de exatas, pô. Exatamente. Né? Mas nesse momento a gente diz que depende, e de fato vai depender muito de análises que têm que ser feitas em cima da operação em si. Porque o que acontece? Até então, a gente tem um certo facilitador porque a gente conhece uma alíquota. É 6% quando eu estou começando lá na imobiliária. Até para mim precificar, é tranquilo, porque eu tenho aquele percentual já pré-definido e acabou. Porém, com a reforma tributária, com o IVA, a gente deixa de ter essa facilidade, a gente deixa de ter essa previsibilidade em termos de alíquota que eu devo aplicar. Porque eu vou viver num cenário em que eu tomo crédito e eu tenho débito. Então, eu brinco hoje quando a gente fala sobre reforma tributária, que assim, não é mais tão preocupante qual que é a minha alíquota. O mais interessante é onde é que estão meus créditos, porque eu vou precisar buscar esses créditos. Da onde eu vou ganhar mais? Exatamente. Da onde que eu vou conseguir recuperar o dinheiro que eu estou pagando? De que forma que né? eu contratei o serviço, entende? Por isso que a gente fala que vai diretamente também trazer o corretor para esse cenário, né, Fabiano? Porque hoje a consultora, todo o custo dela, assim como já é no ICMS, eu que lido mais com o ICMS, mas estou mais familiarizada um pouco, né? Assim como no ICMS, hoje que toda a tua compra, todo o teu custo te dá direito a crédito, vai valer para todas as atividades, inclusive as imobiliárias. Então, o que vai pesar mais? A construtora vai conseguir reduzir a alíquota dela, o valor, não a alíquota dela, mas o valor a entregar de imposto. A gente para de falar de alíquota e entende que é o que eu vou entregar de imposto lá no fim da conta, com base em tudo aquilo que ela contratou de serviço ou de custo que ela teve para fazer essa operação. Então, ela não consegue contratar, ela tem que ter bons contratos, ela tem que entender que quem vai prestar serviço para ela vai emitir nota fiscal. Toda essa cadeia muda, então é uma mudança de cultura também. E de forma de fazer negócio. Para o corretor, é mais ou menos burocracia? Eu diria que não muda. Não muda. E para a construtora? Muito mais burocracia. Muito mais burocracia. Muito mais. Já temos burocracia. Eu estou com o Volney aqui, que é o nosso diretor administrativo. Eu imagino que quando ele for fechar as contas da Ciesc, também já tem mais problema. Muito mais. Agora, tu imagina de uma consultora. Exato. Que são vários itens. Né? Então, é preocupante isso. Porque a gente começa a entender. Só que isso me traz uma dúvida. E eu já sei por alguns consultores que me falaram o seguinte: os imóveis vão subir. Porque alguém vai pagar essa conta. E não vai ser o consultor, ele quer manter a margem de lucro dele. Uhum. Se ele está perdendo a margem de lucro dele, está tendo mais burocracia, vai contratar mais gente, consequentemente, ele vai fazer o quê? Ajustar preço. Ajustar preço. Então, você, cliente, presta atenção. Quer comprar antes que o IVA vire, aproveita e compra. Nós estamos vendendo. A hora é agora, inteiro. Né? É agora, pô. Depois não reclama. Mas eu vou esperar baixar o preço. Aqui não baixa preço. Fica sentado esperando, você vai amanhecer todos os dias e tu não vai ver baixar preço. O que às vezes tem é o momento do mercado. Você vai conseguir pegar um preço mais adequado, mas tu não consegue ver aqui, não baixou tanto. Não baixa. E uma coisa sobre a reforma que é interessante a gente colocar também é que ela é uma realidade já. Né? A gente conversa com muitas empresas todos os dias, a gente tem uma carteira aí mais de 1.000 clientes na Rodeja da Contabilidade, e ela é uma realidade. O interessante é entender com o contador em que momento te afeta, o que vai mudar na tua vida. Porque que ela é uma realidade, já tem regra, tem alguma coisa para ser editada ainda, alguns detalhes com relação a alíquotas e tal, que ainda não está bem esclarecido, né, Fabiana? A gente não tem ainda uma exatidão disso, mas está aí, tem que se preparar, tem que correr atrás. Já é uma realidade a partir de 2026 na questão dos moldes de documento fiscal, então ainda não afeta a questão de tributos, não vai afetar essa parte, mas a questão de documentos fiscais já começa a valer no próximo ano, e em 2027, seguindo a esteira da escalada, conforme a reforma vai acontecer, em 2027 a gente já começa a ter reflexos de tributos que vão certamente ter reflexos nos preços, né? O que é bem comum a gente falar sempre é que no fim das contas eu entendo que a reforma tributária ela vai ser positiva. Ok. Bem positiva. Mas para ficar bom, vai piorar bastante. Primeiro. Tudo para melhorar, eu sempre falo, tudo para melhorar piora antes, né? Tu vai ter uma rua
E aí tu fala assim, eu quero botar um asfalto novo. Pá, vai dar trânsito, vai parar, tem buraco. Exatamente. É uma confusão. Mas uma coisa que eu fiquei na dúvida é o seguinte, como vai ficar a tributação sobre as comissões dos corretores no novo sistema? Vai manter a mesma? Vai mudar? O cara que tem né, vamos falar assim, ele tem uma MEI, continua na MEI, vai para o lucro presumido, como é que faz? Vamos lá, é um ponto polêmico também, porque vai, como disse o Fabiano, bem disse antes, depende. O contador sempre vai dizer depende, porque é uma análise individual de cada um. Mas só esclarecendo um ponto, o corretor de imóveis ele não pode ser MEI. A atividade é uma atividade vedada no Simples Nacional. Né? Ele pode ser simples, presumido ou real. Quando eu quis falar MEI, eu quis dizer o simples, perdão, simples. Isso. Tá? Então, o Simples Nacional ele vai continuar existindo pós-reforma tributária. Você que é corretor, que está no Simples Nacional, ai meu Deus, eu vou ter que deixar de ser simples agora. Não será uma obrigatoriedade, mas talvez seja uma necessidade. Algumas consultoras podem daqui a pouco exigir que você seja lucro presumido. Por causa da questão dos créditos. E aí tu não vai conseguir vender para ela se tu não mudar o teu modelo de tributação. De novo, aí tem um contador atrás dessa cadeira que vai poder te respaldar e olhar o teu negócio, o cenário e te indicar a melhor opção, né? Mas a intenção o Simples permanece, a alíquota do Simples até o momento, a gente não tem nenhuma previsão de ser alterada, então prevalece o que a gente tem hoje. Lucro presumido é a segunda opção de tributação hoje para os corretores de imóveis, né? A alíquota na nossa cidade, por exemplo, ela fica em 16,33, mais adicional de imposto de renda, dependendo do volume de negócios que o corretor opere. Então, já é uma alíquota um pouco mais salgada, vamos dizer assim. Bem mais salgada, pô, a gente paga 8, 10 na grande maioria, né? Então assim. Já salga um pouco mais. E com a reforma tributária isso também muda, porque a gente não tem ainda, o Fabiano vai falar um pouco disso, a gente não tem ainda uma alíquota exata, mas está se falando em 26,5%, 27% de alíquota base, até 28%. Para o corretor de imóveis, assim como a construção civil, a gente tem uma redução nessa alíquota de 50%, né, Fabiano? De até 50%. Então, se taxar em 28%, a gente vai ter aí 14. um 14% talvez de alíquota. Estou dentro do Simples e ainda há de se pensar e se fazer estudo. O que vai mandar na tua escolha da tributação é realmente o mercado. Porque se o construtor entender, o Simples ele vai dar crédito, sim. E ele, inclusive, vai dar 100% do crédito. Só que é do crédito equivalente ao Simples Nacional, que não é exato, não é igual estar no... O pedacinho que está dentro daquela alíquota de 6 a 10, isso, que vai vamos transferir. trabalhar que daqui a pouco ele transfere. Porque a construtora vai, de repente, falar, não, peraí, eu não quero isso. Porque senão ela vai descontar na fonte, direto de ti. É isso, né? É isso aí. Ela pode acabar querendo dizer, não, peraí, eu preciso descontar, e aí? Aí, digamos que vai ter uma pressão, né, de mercado. Né? Entendi. Uma pressão porque eu, como falei antes, né, eu quero ir atrás, eu preciso ir atrás dos meus créditos. Eu preciso achar mais lucro, senão eu vou pagar mais. Senão o consultor vai passar. Sobra mais no final. Sobra mais no final da ponta para mim recolher. Então, eu tenho que ser eu tenho que fazer uma revisão de todos os contratos que eu tenho, com quem eu negocio, se é simples, se não é simples, falando das consultoras agora, para identificar, isso aqui é simples, não vai me dar tanto crédito. Peraí, eu vou ter que conversar com ele e verificar como que a gente vai trabalhar esse nosso contrato. Ou, de repente, infelizmente, e isso é acomodação normal de mercado, né? Não, vou deixar de contratar com esse e vou contratar com outro. Mas o que acontece? Também é importante se falar, né, e que assim, o que a gente tem de reforma tributária nesse momento é uma reforma tributária do consumo. Né? São apenas 2 tributos que estão sendo... 2 tributos, falando do mercado de imobiliário, né? Que eles estão sendo mexidos. 3, porque temos o PIS, o COFINS, que são federal, e o ISS. E a gente não está mexendo no imposto de renda e na contribuição social, que são impostos sobre a renda. Então, quando a gente fala que possivelmente a gente vai ver uma alíquota entre 26% a 28%, a gente está falando só do IVA, que vai ter outras siglas, né? Nesse jogo de siglas, a gente vai ter o CBS e o IBS, que o CBS é a parte federal. O CBS vai complicar bastante. E o IBS é a parte estadual e municipal. Mas a gente não tem esse percentual ainda definido. Nesse contexto todo, agora 2026,
a gente vai ter os documentos fiscais, como a Maquele falou, sendo emitidos já com algum destaque, que é para o governo aproveitar esse destaque no documento fiscal para calibrar o sistema, conseguir fazer uma conta de chegada também, aproveitar essa informação. Não vai ter um destaque na nota, mas não precisa recolher. É só uma obrigação acessória, digamos, que tem que ser cumprida. Está avisando. Isso. E o governo vai pegar essa informação, imagina, do país inteiro, né, para processar e trabalhar a questão da alíquota. Agora também, uma coisa que é interessante da reforma é o seguinte, a gente está falando aqui de créditos, né? No mundo que a gente vive hoje, do comércio, que não tem nada a ver com o ramo imobiliário, a gente fala de créditos de ICMS. Muitas vezes a gente ouve falar, foram criadas empresas noteiras e sai mais alguma operação de GAECO e mais alguém aí no meio do caminho. Hoje existe essa prática, né, ilícita de se criar empresas para emitir nota e transferir crédito de ICMS, porque o documento fiscal ele garante a apropriação do crédito para quem tomou. Para quem tomou. Então tu compra a nota ilicitamente, basta. É uma prática. Eu entendi. A reforma tributária vem para acabar com esse mecanismo. Vai parar com esse tipo de coisa. Por quê? Porque o crédito não é mais sobre o documento fiscal que eu recebi. O crédito eu só vou poder tomar uma vez que o meu fornecedor tenha recolhido o imposto que está embutido naquela nota. O crédito, se tu paga, eu recebo. Se tu não paga, eu não tenho como receber aquele crédito. Exatamente. Aquele crédito em si, né? E a gente sai de uma reforma, a gente sai de uma apuração tributária para ter uma apuração financeira. Essa que é a grande sacada da questão, né? Ela deixa de ser uma reforma tributária e passa a ser uma apuração financeira. Ou seja, não depende de eu ter ou não ter adquirido um produto ou um serviço com nota fiscal. Depende de quem eu contratei ter pago o imposto. Se ele pagou. Se ele pagou. Olhando para a construção civil, né, Fabiano? O corretor emitiu a nota, ótimo. Dá para a consultora teria, no formato antigo, um crédito. O corretor tem que ter pago o imposto, para daí a consultora poder se creditar. Senão fica lá numa conta corrente, dizendo que eu tenho uma disponibilidade de crédito, mas fica lá em amarelinho. Só vou poder usar quando o governo disser verde, liberado o sistema. Vai ser feito isso através de uma plataforma, Split Payment, que está sendo desenvolvida e está aí pronta para ser usada daqui a pouco, que a ideia é que seja algo que esteja à disposição dos contadores, para que fique uma coisa mais fácil de manipular, né? E a gente acredita que vai estar, senão não vai ter como operacionalizar, então eu acredito mesmo que vai estar tudo funcionando. Mas essa que é a grande sacada das coisas. Não basta eu emitir nota, eu tenho que pagar o tributo. E uma coisa que vai mexer bastante também é o fluxo de caixa das empresas, né, Fabiano? Porque hoje, na normalidade, eu emito a nota, por exemplo, agora eu estou em setembro, então eu vou emitir uma nota fiscal em setembro e eu vou pagar o tributo estando no Simples Nacional no dia 20 de outubro e estando em outras tributações, dia 5, 10, 25, enfim, respeitando cada tributação do mês seguinte. Então, no mínimo, eu tenho 30 dias para pagar o tributo, hoje. No próximo, não? Não. É o que acontecer primeiro. Quando eu vender, eu tenho que efetivar, na verdade, quando o cara nem recebeu a comissão, já tem que estar pagando imposto. É uma doidura, o governo está doido. Mas vai ficar bom depois, é o que a gente fala, vai piorar. Mas nesse momento, o corretor está ferrado. Nesse momento, por isso você tem que contratar uma empresa de contabilidade para te assessorar. E por isso vocês estão devendo o painel para nos deixar menos preocupados. Faremos. O IVA, na visão de vocês, ele vai afetar a gestão de SPE e patrimônio de afetação? Bastante? Pouco? A gestão? Não. Mas os formatos SPE... Vamos continuar. O que vai acontecer com relação ao IVA vai, de igual forma, atingir não SPE, SPE... Todo mundo. Patrimônio de afetação, não. Não, pelo menos até um período. Porque nessa... Eu estou achando que o patrimônio de afetação vai sair. Não vai ter mais. Vai acontecer isso. O patrimônio de afetação não vai mudar. Porque a gente tem que separar. Uma coisa é patrimônio de afetação, que é uma coisa jurídica, e uma outra coisa é o regime especial de tributação que as construtoras hoje elas podem se utilizar, que tem a ver com tributação. Exato. Então, nessa transição que a gente tem, que vai até 2032 pela reforma tributária, uma das coisas que, com alguma luta lá de CEBIC, órgãos de classe aí da construção, conseguiu-se manter o RET
que é o Sim. benefício que vem com o patrimônio de afetação, Sim, o 4% o lá. 4%, para todas as obras em que você fizer o pedido e ter deferido o pedido pelo RET até 31/12/2028. Ah, entendi. Essa Ok. obra, ela vai poder, os recebíveis dela vai poder ser tributado pelos 4%, de uma outra forma ali, separando as guias e tal, que não é o interesse de explicar Isso é aqui, bom, isso é bom. até o final do recebimento daquela obra. Perfeito. Entendi, entendi. Isso já deixa um pouco mais tranquilo os construtores, né? Traz um pouco de previsibilidade, apesar de que ainda assim é necessário fazer contas. A tecnologia e a inteligência artificial estão mudando a forma de trabalhar vocês com os corretores? Como é que isso está acontecendo assim? Porque, pô, tem um monte de sistema, o governo cada vez mais apertando, a gente vendo que, tipo, o corretor daqui a pouco não consegue, ele está moldado a trabalhar do jeito que o governo quer, não tem outro jeito. Então a gente tem que se profissionalizar, seria isso? Exatamente. Colocou muito bem, eu acho, né, Fabiano Ney? Porque a gente tem que se moldar ao que está acontecendo. É inevitável que a gente se atualize, que a gente traga para a formalidade. De novo, eu uso muito esse termo, trazer o corretor para a formalidade, para que ele tenha essa consistência, porque a nossa região, ela movimenta muitos recursos. É uma região que realmente ela é diferenciada no nosso país. Os negócios acontecem numa velocidade aqui que não acontece no Brasil todo. Então, consequentemente, o corretor está dentro desse meio, está sendo olhado também por todos os órgãos. A gente precisa estar contabilizando isso tudo, porque as contas bancárias o governo tem acesso, as redes sociais o governo tem acesso, tudo que a gente se movimenta tem alguém olhando hoje. Então, seria imaturo a gente dizer que eu faço e o governo não entende, ou o governo não vê. Ele pode até não estar fazendo nada com as informações que ele tem. É uma questão. Ou não conseguindo né? fazer Ele não tanto quanto consegue, poderia com todas talvez, as informações né? que tem. Exato. Ou ele vai pegar o grosso, vamos falar bem a real. Ele está deixando passar o que está mais ou menos está indo, seria isso? O que é verdadeiro é que a gente tem que caminhar para a organização. Porque munido de informação, com toda essa estrutura de inteligência artificial, de sistemas que se tem, eles têm acesso a tudo. Entendi. Basta saber quando é que eles vão usar isso. Entendi. E na velocidade que vem correndo isso tudo, como está caminhando o nosso país, é importante que a gente tenha essa consciência de quanto melhor eu estiver organizado, menos risco eu corro. Né? Legal. Uma coisa que tu falou antes que eu acabei não comentando com relação às construtoras e os corretores nessa nova fase da reforma tributária, né? Vem aí mais uma vez a importância do corretor estar adequado e estar afiliado a alguma atividade de classe, algum ente de classe. Por exemplo, o Cresci, a Ciesc, porque são esses órgãos que vão brigar por vocês. Sim. Que vão entender o que impacto vai ter a reforma tributária na vida. Lá na frente a gente vai conseguir entender para puxar pelo lado do corretor. Certamente o mercado vai trabalhar e vai se acomodar de acordo com as necessidades. Mas como é que o mercado vai se acomodar de acordo com as necessidades que vai ter se a gente não tiver uma representatividade? Verdade. Então, eu vejo que fundamental o processo hoje da Ciesc, né, a atuação da Ciesc nesse processo todo. Eu acho Legal. fundamental. Poxa, muito obrigado. Uma coisa que eu queria entender, assim, hoje no mercado, a gente falou da consultora, a gente falou do corretor, mas tem clientes que estão nos assistindo. Ele vai pagar mais caro o imposto? Ele vai acabar tendo uma majoração? Porque no final da história a gente já falou, a consultora vai aumentar. O corretor vai ter que pagar mais imposto. Né? Isso tudo vai ser repassado para o cliente. O cliente também vai pagar um pouquinho mais caro. É interessante o cliente que está com dúvida hoje, que está nos assistindo, a procurar a Rodejan, entender, pô, peraí, eu estou com dúvida aqui. Monto uma holding, eu monto uma holding, vou para que caminho, entendeu? Tipo, continuo pagando que tipo de imposto, eu tenho 5 apartamentos, os apartamentos estão na planta. Dá uma orientação básica e depois o cara pode procurar vocês direto. Tem uma questão de aluguel também. Que é questão do aluguel aqui, que tá para mudar aí agora para ano que vem. Quem tem patrimônio em imóveis hoje e que de certa forma explora esse patrimônio, seja para aluguel ou para compra e venda na pessoa física, essa pessoa ela deve ter uma grande preocupação com relação a essa nova questão aí da reforma tributária. Principalmente para aluguel, né?
principalmente para aluguel, porque a gente vem com novas regras. Hoje, quem tem aluguel não é atingido por outros impostos, senão o imposto de renda, mas o IVA, a CBS e a IBS vão incidir dentro de algumas regras sobre a receita de locação de pessoa física também. Então, você tem que ter muito cuidado. A gente não está falando aqui, por exemplo, eu tenho 2 imóveis, o que eu moro e o outro que eu tenho locado. Tudo bem, que ainda não é o caso dentro da nova regra que a gente tem a partir de 1º de janeiro de 2027. Mas, como você falou, tenho 5 imóveis e tenho isso locado de alguma forma. Então, a gente teria já um problema com a tributação desses aluguéis e também, talvez, uma dificuldade com a venda desses imóveis em algum momento futuro, que a gente sabe que a venda tem ganho de capital, mas se a gente compara, por mais que essas alterações também venham a alterar a tributação das holdings, não significa que as holdings deixaram de ser interessantes no campo tributário. Então, pelo contrário. É importante você até porque consultar aqui a gente tem algo muito peculiar, que é a valorização, né? Que o cliente ganha. Ele compra lá na planta por 700, daqui a pouco já está valendo 2 milhões, ele comprou durante o tempo que ele vai vender quando está pronto. Já está valendo 1,5 milhão. Daí quando eu vou vender depois, mobílio, decoro, como é que faz? Então a gente tem essas dúvidas todas, que de repente é interessante a gente começar a ajudar, né? A gente poderia fazer um novo podcast específico para cliente. Perfeito. Dar umas dicas boas para os clientes. Tem assunto. Senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira, daqui a pouco o Visor Notícia fecha e deixa nós aqui. Mas vamos lá. O que é importante? Eu gostaria agora que a gente está chegando ao final, que você olhasse para a câmera da verdade ali e mandasse um recado para o corretor de imóveis. Qual seria o teu recado para o corretor de imóveis? Para que ele, o que ele deve fazer? Como é que ele pode, a tua orientação para ele, profissional, e como ele pode te procurar, né? E depois vou dar a tua chance para tu falar com ele. Ótimo, então, Ney, a gente se encaminha então para o final, né? Se eu pudesse resumir em pouquíssimas palavras para você, corretor de imóveis que ainda atua como pessoa física, aproveite o cenário, aproveite as mudanças que estão acontecendo agora, procure a Roderjan Contabilidade. A gente tem um plano, como a gente falou, específico para o corretor de imóveis. Nós temos na Roderjan toda a expertise do mercado imobiliário, então para ti, para o teu cliente também. Então, quando você tiver dúvidas com relação aos clientes, tributariamente falando, claro que a gente tem a expertise do mercado contábil na esfera tributária, né? Então, você vai ter toda essa assessoria com o teu cliente junto com a Roderjan. Então, nos procure, venha tomar um café com a Roderjan, venha entender um pouco mais o que é o plano de contabilidade para corretor de imóveis, e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma parceria muito boa. Mestre, eu queria que tu deixasse um recado, principalmente para o construtor. Orienta o consultor o que ele deve fazer nesse momento, né? Acho que é importante, e para o cliente também. Deixa uma palavra para o cliente, porque o cara que tem lá vários imóveis, vai para uma holding, não vai, está com dúvida, para onde vai, como procura, toma um café contigo. O cara é lá do Rio de Janeiro, o cara é lá do Mato... A gente tem muito cliente do Mato Grosso, do Goiás, pessoas a gente tem de cliente outros do Rio Grande do Sul, dos outros estados, né? Quem cuida da obra dele aqui é a gente, né? A gente que cuida do negócio dele aqui, acompanha, né? Então, como que ele faz? Qual a orientação que tu dá para o cliente hoje? Então, primeiro falando para os incorporadores, né? O que acontece? Inclusive, para os nossos clientes, a gente deve fazer um evento agora nos próximos dias, e possivelmente a gente até abre esse evento para não clientes, para falar sobre reforma tributária. Muito bom. Qual que é a principal preocupação que o incorporador deve ter agora? Aqueles que são nossos clientes, claro, nos procuram, mas incorporador, procure seu contador. Por quê? Os lançamentos que você está pensando em fazer a partir de 2020, agora, 2025 ou para 2026, eles vão adentrar já dentro do período de transição. Assim como hoje você já tem empreendimentos andando que também vão entrar dentro do período de transição. Então é muito importante que seja verificado
qual é o melhor caminho, se vai se optar pelo RET, se você não tem, que exige patrimônio de afetação. Mas, enfim, é importante trocar essa ideia com o seu contador para atualizar essas informações e você estar munido de informações que te deem mais clareza, apesar de que ainda a gente tem coisas que não estão bem claras, mas que te dê um caminho para você melhor pensar nesses empreendimentos que você tem para lançar nos próximos anos, porque de alguma forma eles vão ser impactados. Para as pessoas físicas, para os investidores, tomar cuidado também, procurar seu contador, possivelmente você hoje tem rendimento de aluguéis, você já está numa obrigação de entregar a declaração, procure o seu contador também, verifique porque aquela pessoa que tem mais de 3 imóveis para locação, ela vai estar obrigada, de alguma forma, a pagar o IBS e CBS, além do próprio imposto de renda que já paga hoje. Então, veja que a tributação pode chegar próxima a 40% sobre a renda de aluguel. E também, a gente tem algumas questões interessantes para o ganho de capital, aproveitar uma janela que a gente vai ter aí pela frente com a reforma tributária, para, de repente, até atualizar alguma coisa no valor desses imóveis, mas que não vale para a pessoa física, tem que ser lá na pessoa jurídica e se aproveitar de algum benefício mais adiante. A regra de ouro, procure o seu contador. Você que é cliente, então entenda, procure o contador, porque de repente você tem a forma de não usar mais uma pessoa física, talvez, né, uma pessoa jurídica, achar a melhor tributação e ter vantagem com isso. Nós, corretores de imóveis, temos a obrigação de orientar nossos clientes a ter o melhor negócio. Não só hoje, mas perguntar, como é que está os teus negócios? O que você está precisando? Eu sempre faço isso, sempre oriento, porque é a forma correta de a gente ajudar. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a sua audiência, dizer que para vocês é muito importante para nós, você que assiste a gente através do YouTube, do Instagram, das nossas redes sociais, a gente tem os cortes no TikTok, a gente está por todos os lugares, incomodando você, mas trazendo a representatividade para vocês, né? Acho que é isso, né? A gente tem que estar aqui para isso. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, né? Maquele, Fabiano, dizer que a gente fica muito feliz pela presença de vocês aqui. Siga a gente, compartilhe, mas principalmente se associe. A gente busca a representatividade e traz isso aqui para vocês, que é uma aula. Muito obrigado pela aula de vocês, foi muito bom. Um grande abraço pro Jango. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você. Fique com Deus e até mais. Valeu. Obrigada.